Sente-se rainha no xadrez da sua vida, mas quando vê o tabuleiro com muitas mexidas, como foi o caso de 2020, prefere colocar-se à margem e deixa que peões e outras peças se arrumem para encontrarem o seu caminho. O dela foi feito primeiro muito depressa ou não tivesse sido velocista, e agora com passos seguros. Ou a tarde não fosse sua, ou neste caso, dela. Fátima Lopes, a apresentadora de televisão, é a nossa convidada na Cultura Tática desta semana. Muito obrigado, Fátima, por estar aqui connosco. Obrigada pelo convite. António, presumo que seja uma admiração já de longa data por parte da Fátima. Sim, agradecer-lhe a atenção. Obrigada. Esta gente tem sempre muita coisa para fazer e ela veio ter connosco para despender um pouco e partilhar um pouco da sua vida, das suas coisas. Deixe-me dar esta primeira palavra de admiração profissional, mas ao mesmo tempo no reconhecimento da sua capacidade, dar-lhe um abraço forte, fortíssimo, por esse lado humano que tem, num mundo extremamente deshumanizado. Eu fico muito contente porque assim não chega. Não chega lá. António, obrigada. E agradeço-lhe imenso. Eu é que agradeço, Tenho bem na memória a última vez que tivemos uma conversa os dois e uma entrevista aos dois. É verdade. Eu recordo essa entrevista como uma das coisas mais lindas que eu participei, na tristeza enorme do grande pedaço que eu perdi nessa altura, que foi a partir do Eusébio. A morte do Eusébio. Nós falámos sobre isso e conseguimos nos resistir à emoção, falando de coisas muito bonitas que a vida tem, mas que tem esse destino que não há nada a fazer. Sim. E estávamos a falar do rei e, portanto, a Fátima fez o favor de conduzir a entrevista. Me emocionou e que me fez, sobretudo, perceber melhor o que é que estava do outro lado, não é? Que eram as suas palavras. E, portanto, eu recordo com muita saudade, mas ao mesmo tempo com o sentimento de que aquilo tudo foi tão natural, foi tão espontâneo, que a entrevista foi muito bonita, digo eu, não sei. Não, foi muito bonita e é muito curioso porque de falar com tantas pessoas, não é? Nós às vezes guardamos framezinhos de uma conversa à outra, porque são muitos anos, todos os dias falo com muitas pessoas, e aquilo que eu guardo desse dia é muito curioso. Eu tinha estado um mês em casa, doente, sem voz, lembro-me perfeitamente, isto fez com que não se apagasse aquele momento. E regresso para aquela emissão especial de homenagem ao Eusébio. E o António era um dos meus convidados. Mas eu lembro-me que a forma como... o António já é uma pessoa que eu admiro, portanto, logo aí já é para mim uma grande felicidade poder conversar consigo e poder entrevistá-lo. Mas depois tivemos ali uma sintonia de sensibilidade que eu não sei explicar. E às tantas eu senti que eu não estava a fazer um programa. Eu estava a falar consigo e o António estava a falar comigo. Exato. E foi... as coisas que me disse na altura foram tão importantes porque eu estava a precisar de as ouvir. Porque eu vinha de um grande momento de fragilidade, não é? Quando uma pessoa fica em casa sem o seu instrumento de trabalho, que é a voz, questionamos tudo, vêm medos ao de cima, sei lá. E a forma como me tratou fez-me sentir que estava tudo certo. Estava tudo bem e estava tudo certo. E eu nunca mais me esqueci disso. Também eu. E agora, alguns anos depois, estamos aqui numa conversa um bocadinho diferente. A Fátima sente essa emoção também ligada, por exemplo, ao desporto. Quando entrevista pessoas ligadas ao desporto, sente também essa emoção, esse extra que o desporto traz às pessoas, a mexer com as massas. Sente essa diferença? É uma área diferente. O desporto tem as suas particularidades. As pessoas que nunca fizeram desporto, nomeadamente desporto de competição, às vezes têm dificuldade em entender o que é que sente aquele que compete com um objetivo. Não percebem, acham que é só queimar calorias, não é? Ou seja, e eu não estou a desvalorizar isto, estou a dizer que é uma linguagem que não me conhecem. Talvez porque eu fui atleta de competição, talvez porque eu durante anos corri com objetivos. Percebi o que é a dor de uma lesão, a frustração de me preparar para uma prova e não entrar.
E isso fez muito da cabeça que eu tenho hoje. Acho piada porque a minha psicóloga diz que eu tenho cabeça de atleta. E tenho cabeça de atleta, ou seja, nós ficamos com uma cabeça que trabalha com objetivos. E, portanto, quando eu entrevisto um desportista que conseguiu um grande feito ou que falhou alguma coisa que era muito importante para ele, eu consigo colocar-me no lugar dele. E então é possível colocar algumas questões que é, no fundo, ir mais fundo. Não é só números, resultados, não. Sim. Há uma série de emotividades que estão atrás daquilo tudo que mexe muito. E, portanto, o desportista não é só as pernas, não são só os braços, não é só a cabeça, também é o coração e é uma série de outras coisas que às vezes as pessoas não percebem. Não é verdade isto que eu estou a dizer, António? Tudo verdade. Sinceramente, porque é essa experiência que nos dá a legitimidade de perceber o que é ganhar e o que é perder. Sim. Esse sentimento. Há muitas pessoas... E o caminho, o caminho até lá chegar, não é? Sim, sim. Normalmente as pessoas só veem aquele bocadinho. Só veem a meta. Sim, mais nada. E assim, então, como é que ele falhou? Isto é possível? Mas falhou aquele gol? As pessoas não têm... não percebem, não têm a percepção do que é a diferença de uma coisa que parece tão pequena e que se torna depois tão grande, que é ganhar ou perder. E aqui entra a cultura desportiva. Não existe em Portugal essa cultura desportiva. Existe uma cultura clubista. Isso sim. Ainda bem que nós gostamos muito da nossa seleção e tem feito muitas coisas interessantíssimas e pelo menos arrasta muitas pessoas e sobretudo mulheres que sabem e percebem ou começam a perceber toda aquela representação do que é ser nacional. Aprendi até a gostar, não é verdade? Através do desporto. De facto, temos o privilégio de ter a experiência do que é competir, que cada vez mais está inserido no mundo em que vivemos. Nós podemos ser muito bons atletas, podemos ser muito bons jogadores, da área que eu conheço muito bem, temos essa grande capacidade, mas se não souber competir, não vai chegar a lado nenhum. É este o mundo em que estamos. Não chega só o conhecimento. Tem que também saber competir e ligar estas duas coisas. Mas há uma coisa muito interessante, António, e eu, agora que estava a ouvi-lo, de repente passaram-me assim uns quantos aviões, como eu costumo dizer. É que hoje em dia também se confunde facilmente, ou seja, como se competir só tivesse valor se exatamente. E a questão não é essa. Sim. Para mim, a cultura desportiva é conseguir ensinar às crianças, logo desde tenra idade, que o importante é o prazer de trabalhar para um objetivo. Sim. Nem que a pessoa depois não consiga, mas trabalhou e deu o seu melhor para. Eu lembro perfeitamente de ir ao Estádio Nacional, ou enfim, às provas dos campeonatos nacionais. Eu corria 100, 200 e 400. Sim, eu ia colocar essa questão para quem não soubesse o seu passado. Pronto, eu na altura foi velocista, não é? Fui velocista na Quimigal e, portanto, eu corria 100, 200 e 4 por 100. E lembro perfeitamente, quando estavam a fazer o sorteio das séries, não é? Porque depois era para passarmos às meias finais, etc, etc, de várias vezes eu calhar numa prova onde eu olhava, eram tudo atletas do Benfica e do Sporting, que eram as grandes referências na altura, e eu sabia que estava a correr para o último lugar. Eu sabia os números de cada uma delas, eu sabia que eu... Esse estava garantido. Esse estava garantido. Agora a questão era, ok, entrego os pontos e vou rastejar, ou olho para o meu último valor e digo, Maria de Fátima, agora a luta é contigo. Quanto é que fizeste na última prova? Então vais tentar baixar 1/100 de segundo. Sim. E isto isto dá uma bagagem de resiliência, de trabalharmos para nos superarmos a nós próprios, não é para fazer nada a ninguém, para nós próprios. Sim, claro. Que isto dá uma bagagem para depois encarar a vida extraordinária. E eu acho que é esta cultura que falta nós passarmos aos nossos filhos. Eu procuro passar os meus da forma que consigo, porque isto é um valor para a vida. Eu não quero matar ninguém no percurso. Claro. Quero, se possível, ser cada vez mais forte, mais capaz, até porque se eu o for, eu sei que levo outras pessoas comigo. Os desportos individuais têm essa vantagem, porque o primeiro adversário somos nós próprios, não é? Os desportos coletivos dependem sempre do Mas, por exemplo, a estafeta, já não estou sozinha. Claro. A forma como eu passo aquele testemunho, eu falo nisto e vêm umas memórias todas, parece que estou lá outra vez, não é? Mas a forma como se passa o testemunho pode hipotecar aquela estafeta. Claro. E eu posso ter 3 belíssimos atletas que não vão conseguir o melhor,
porque eventualmente eu não passei bem o meu testemunho. Tudo aquilo que a Fátima disse sobre isto, Pedro, faz-me aqui acrescentar o seguinte, que é o jovem perceber que é perfeitamente compatível ganhar dinheiro e gostar do que está a fazer. Este é um grande desafio da sociedade, porque nós estamos a ficar cada vez mais materialistas, mais egocentristas. E é preciso que o desporto nunca abandone isso, porque tem essa riqueza. Aquilo que a Fátima acabou aqui de dizer. Olha para o lado e diz assim, epá, eu não vou ganhar isto, mas eu vou melhorar o meu record, o meu tempo tem... Portanto, não há nada que possa interferir na vontade própria, de um orgulho de ser melhor atleta. E isto tem que ser transmitido aos jovens, ser bom jogador, ser bom atleta. É claro que o dinheiro hoje está sempre presente, porque os empresários e não sei o quê, nós vivemos num mundo completamente... Mas não se pode abandonar, porque a paixão tem um valor, portanto, desequilibrado completamente, desequilibra tudo, não é? Porque arrasta-nos e leva-nos para situações que ultrapassamos, que pensamos assim, consegui fazer isto, fantástico. Aquilo que a Fátima está a dizer. Há uma coisa que eu muitas vezes penso, eu brinco e digo, tenho mente de atleta e vou morrer a ter mente de atleta, que é o trabalhar por objetivos, o trabalhar com foco, tudo isto o desporto nos dá. E às vezes o que eu sinto que faz falta, há tantos programas de desporto, mas muito focados nos resultados. E fala-se pouco do caminho que é feito para lá chegar. E eu acho que das coisas que mais poderia ajudar os nossos jovens, e que é positiva, é uma coisa positiva, e nesta altura que nós estamos a atravessar, esta época e este ano tão desafiador, seria também muito bom passar a importância dos valores que o desporto nos ajuda a aprender. Sim. Por exemplo, a solidariedade. Sermos solidários, não é? O desporto tem isso. Tem. Ainda agora vimos nos Estados Unidos o desporto, uma questão de solidário, até pela questão racial, a dar o primeiro passo e a dar o exemplo. A esse nível e mesmo dentro da nossa própria equipa, dos nossos colegas de equipa, o sermos solidários, o percebermos o que é que se passa com o outro, não é? Depois, esta capacidade de entreajuda. Eu estou a falar, ainda bem que eu não fui uma grande atleta, ainda bem que eu estive num clube pequeno. Porque isso dá-me uma outra noção das coisas, não é? Ou seja, o meu clube era pequeno, era modesto, não é? E eu nunca fui uma grande atleta e tive sempre essa consciência. Mas ainda bem, porque deu-me outros ensinamentos. Eu aproveito para lhe fazer esta pergunta. Tem a noção efetiva de que, de facto, o desporto a ajudou depois em todo no seu trajeto? Absolutamente, António. É porque eu tenho essa sensação. Absolutamente. Não é que sejamos superiores, mas somos um bocadinho diferentes. E até acho, quando agora falou nesses valores e nesses princípios, o desporto, quem quiser aprender, eles estão lá. E vão fazer parte da nossa vida. Eu olho para a Fátima, eu sabia perfeitamente que tinha sido atleta, logicamente. Mas que eu não sabia o tanto valor que lhe dá. Eu falo muitas vezes disto. Eu, quando vou a palestras, que vou muitas vezes, convidado por empresas e às vezes por faculdades, é raro eu ir que não falo desta componente do desporto, porque ele define muito a pessoa que eu sou. Sim, até a minha resistência... É uma das minhas bases. A minha base principal é a minha família, claro, os valores que me passaram, claro, mas o desporto é estruturante. Sim. O desporto é estruturante. E o desporto dá-nos uma resistência também à dor e ao sofrimento. Não é? Há pessoas que perante uma coisinha pequenina, sim, na vida que aconteça, aquilo é uma coisa do tamanho do mundo, bem espremido, é uma ervilha. A pessoa que passa por um caminho desportivo sabe o que é a dor, até física. Claro. Sabe o que é, por exemplo, ter uma lesão que lhe está a doer horrores, mas que se ela não competir, aquela estafeta não vai para a pista. Claro. E ela põe um spray e entra em pista e vai. Claro. Depois logo se vê, não é? E depois logo se vê. E isto dá... Eu apaixono-me estas coisas. Muita maturidade. Mesmo. Pedro, estou aqui a abusar um bocadinho, se queres fazer outra pergunta. À vontade. Peço desculpa, Pedro, nós estamos a dominar isto, vamos calar os dois. Os melhores programas é quando eu estou calado. Que é, portanto, desporto e televisão, não é? É a sua vida.
Sim. A família, logicamente, etc, etc. Mas veio o desporto e veio a televisão. Estas duas coisas, gostava de lhe perguntar se quando eu leio um livro seu, seja do que for, é de comida ou não é, não me interessa. Eu vejo a etimologia que usa. E tenho uma sensação que estas duas coisas juntas, desporto e televisão, é a grande fatia da sua vida. É a grande fatia que alicerça o que depois escreve. A vontade que tem. Não é? Não é uma questão de escrever desta ou daquela forma. É a questão da inspiração que o desporto e a televisão lhe dá, não é? Para ter essa vontade. Eu não sei se é coragem, mas... Eu digo muitas vezes às pessoas, principalmente às pessoas que nunca fizeram desporto e que estão um bocadinho reticentes em fazer desporto, porque acham, e tal, não sei o quê, que chatice, mais isto, mais aquilo. Eu digo-lhes sempre, o desporto é altamente libertador. No dia que tu começares a fazer desporto, percebes que ganhas asas. Não tens de competir, mas faz desporto. E tu percebes o que é que se multiplica dentro de ti. Há uma energia que se multiplica, parece que uma luz que se acende, Certo. Há um autoconhecimento do nosso corpo. Nós temos que conhecer o nosso corpo. Ele fala connosco, o nosso corpo diz tudo. Até emocionalmente, se nós estivermos numa situação em que estamos muito contrariados, é bem provável que surja uma lesão. Porque nós estamos em um processo interior de luta, de querer rejeitar qualquer coisa, não estamos a ter capacidade. Pronto, aconteceu ali qualquer coisa. E eu digo sempre, olhem para o desporto como uma ferramenta importantíssima da nossa vida e que é usada por nós. Claro. Sim, a gente conhece até melhor as nossas fraquezas e os nossos pontos fortes. Sim. E às vezes até concluímos onde é que estão os limites. Sim. Não se sabe bem, não é? Uma das vantagens do desporto é podermos ultrapassar esses limites. Fátima, olhando para um ano que foi muito difícil para todos nós, o desporto, a Fátima hoje em dia pratica yoga e, portanto, em casa... Yoga agora, por acaso, parei. Parou? Estou a fazer mais caminhadas, voltei a correr. Pouco, mas voltei a correr. Muito bem. Mas faço caminhadas e depois faço exercícios de fortalecimento muscular com o meu terapeuta. Estivemos todos em casa durante algum tempo, estamos a regressar agora aos poucos. Como é que viveu? O desporto ajudou a libertar? Foi muita gente usou o desporto também para... É verdade. Para passar é muito tempo. engraçado. Para muitas pessoas foi o empurrão que elas precisavam. No meu caso, eu não consigo imaginar a minha vida sem desporto. É um bocadinho diferente. Sim. Ou seja, eu não consigo imaginar a minha vida a passar dias atrás de dias e eu não fazer nada, a deixar o meu corpo adormecido, anestesiado. Porque ele, para falar comigo, eu tenho que conversar com ele, eu tenho que lhe dar vida, não é? E o desporto dá-me essa possibilidade de manter um diálogo que é equilibrado. E, portanto, o que é que eu fazia? Ia caminhar em sítios muito abertos, portanto, para respeitar as questões do confinamento que são importantes, ia caminhar, ia correr e depois fazia online com o meu terapeuta as sessões na mesma. Ali via WhatsApp, ele dava-me os exercícios, eu cumpria deste lado e eu nunca deixei de fazer desporto. Na verdade, o que eu não consigo é deixar de fazer desporto. Eu já passei por vários desafios físicos, mesmo depois de ter deixado o desporto de competição. Já tive várias lesões que me levaram a ter que deixar de fazer este ou aquele desporto. Mas eu vou sempre à procura de um. Sempre. Se não posso fazer este, posso fazer aquele. Se não posso fazer aquele, posso fazer... Agora, corpo parado, a adormecer, só quando eu for desta para melhor. Nessa perspectiva, e porque este também é um ano diferente, tivemos aqui um regresso a Portugal de um treinador que já foi treinador do seu clube, o Jorge Jesus. Sim. Como é que vê esse regresso do Jorge a Portugal? Esta é uma oferta do António. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou-vos dizer, eu acho que o Jorge Jesus é um homem, para já, muitíssimo interessante. Eu acho que ele é um homem bastante inteligente. Ele é um homem que, para além da sua competência técnica, agora não vou falar de futebol porque não percebo, vou ver como é que eu vejo de fora esta pessoa, como é que eu leio esta pessoa. Além da sua competência técnica, que terá seguramente, senão não teria conseguido tudo aquilo que conseguiu, é um homem que saberá com certeza como mexer que cordelinhos para chegar ao coração dos seus atletas, dos seus jogadores. Porque nós podemos ter a melhor matéria-prima do mundo. Se não a sabemos coordenar, ela não serve para nada. Eu posso ter os melhores jogadores, se eu não os souber motivar da forma certa, se eu não os souber desafiar da forma certa, porque se calhar assim eu tenho que dizer,
aquele objetivo não vais conseguir. E isso é o seu trigger para conseguir. E a outra eu vou dizer, tu vais conseguir. E isto é o que faz ele andar. E eu acho que o Jorge Jesus é um homem que é um homem cheio de valor. Quando digo valor, é valor e competência técnica, mas também esta competência humana. Acho muito interessante o percurso que ele fez na ida para o Brasil. Muito interessante. Vibrei, eu portuguesa, como sempre que vibro, quando um português brilha lá fora. Eu só não canto o hino nacional lá em casa, porque os meus vizinhos vão dizer, mas ela está a cantar português, porque eu não percebo o que é que aconteceu hoje. Mas cada vez que um português brilha lá fora, eu comemoro com ele. Porque acho que nós portugueses temos que perceber o valor imenso que temos. E ele foi a um país que é nosso irmão, mas que ainda tem, de vez em quando, muito preconceito em relação ao que vem de Portugal, nomeadamente se for mais técnico ou especializado. E talvez tivessem, ainda por cima no futebol, talvez tivessem a precisar desta lição que aqui foi dada, que acabou por resultar numa grande humildade. E está perfeito, toda a gente cresceu com isto, não é? Mas ele regressa ao futebol e regressa ao nosso país, onde ele é um homem que mexe massas. Uns que gostam, outros que não gostam, mas mexe massas. E por isso, eu acho que é bom. Eu fiquei feliz de saber que ele regressou. Ponto final. Não o conheço pessoalmente, nunca o cumprimentei pessoalmente, mas tenho admiração por ele. É daquelas pessoas que um dia gostava de me sentar para conversar sem tempo. O que é que eu lhe ia perguntar? Não sei, mas sei que eu ia gostar de conversar com ele. É o que eu lhe posso dizer. Olha, fica o convite, se ele tiver a ouvir. Fica já aqui lançado o E muito obrigada, António. Nada, Fica um ano também de muitos regressos, não é? Muitas trocas, muitas coisas na vida, não é? Estamos com um ano de 2020 muito estranho. Não acho que seja estranho. Eu acho que... Eu tenho uma perspectiva muito particular das coisas. Eu acho que, não sei se por ser uma pessoa com fé, talvez muito por isso, nada na vida para mim é por acaso. Mas quando digo nada, é rigorosamente nada. E eu gosto de pensar que tudo tem um sentido e um propósito. Tudo o que me acontece a mim, ao Pedro, ao António, ao país, tudo acontece, ao mundo, tudo acontece por alguma razão. E estas trocas, estas mexidas, é porque com certeza que há peças que têm que mexer, é como um tabuleiro de xadrez, não é? Isto de vez em quando tem que levar assim uma volta, para depois isto voltar a arrumar de uma maneira que faça mais sentido. A mim não me assusta as mudanças, dá-me adrenalina. Lá está, o espírito competitivo, não é? Exatamente. E de vez em quando faço um exercício muito giro, António, que é afaste-me do tabuleiro, não é? Eu sou uma peça do tabuleiro, o tabuleiro está a mexer e eu também estou lá representada, sou o cavalo, ou a torre, ou o que for, não é? No xadrez onde é que se colocava? Era a rainha? A rainha é a única que pode mexer para todo lado. Eu tenho medo que isso seja mal interpretado e que possa parecer falta de humildade. Sim. Mas eu sei o meu valor. Eu posso não ser ali uma rainha, mas eu sinto-me uma rainha. Quando digo uma rainha é porque eu sei o valor que eu tenho como pessoa, que é para mim o mais importante. Claro. Não falei no meu valor como profissional, falei como pessoa. Como pessoa. Já está. E a rainha no tabuleiro é a única que pode ir para onde quiser. Ora está. Mas eu como rainha, desculpa, António, como rainha, quando digo como rainha, no tabuleiro o que eu não consigo fazer é matar ninguém. Se há algum elemento que eu considero que é menos bom, eu afasto-me. E penso sempre que chega um momento dele crescer e fazer o caminho dele. Nunca passo por cima de ninguém. É uma regra que eu tenho na vida. Isso também é uma regra que vem do desporto saudável, não é? Que foi o que eu aprendi, graças a Deus. Era isso que eu ia dizer. Mas certamente o António teve na sua vida, se calhar, outros exemplos. Não, mas esta é a faceta que eu admiro, que eu tenho lutado ao longo de muitos anos, esta ausência da tal cultura desportiva que eu sempre falo. É claro que eu tive quase 20 anos nos Estados Unidos e isso fui influenciado por isso. Não me parece que nós, quando olhamos o desporto nos Estados Unidos, todo ele profissional, que não haja cultura desportiva. Existe cultura desportiva dos jogadores, dos treinadores, do público. Existe uma outra coisa, que é um negócio que ainda não perceberam, ninguém consegue fazer melhor que eles. Peço desculpa, mas é assim. E, portanto, aquilo que a Fátima acaba aqui de dizer enquadra-se perfeitamente aquilo que estávamos a falar, que é a faceta. O desporto dá-nos isto tudo. E quando o Pedro faz a pergunta, aonde se enquadrava no xadrez? Portanto, a autoconfiança da pessoa que o desporto cultiva faz a Fátima falar assim.
E não é falta de humildade, é bom exatamente. Não é, pelo contrário. Não é ego. Não Foi é outro campeonato. Pelo contrário, não é nada disso. Não é nada Não é nada disso. Percebeu-se perfeitamente. Percebeu-se perfeitamente que não é isso. E o desporto tem isso. E nós temos que nos agarrar a isso. Falou em fé. Então, mas não há fé no desporto? Também há. Então, porquê é que entram com o pé direito? Porquê é que se pensa? Porquê é que não sei o quê? Nós temos que respeitar todos nós. A frase do Fernando Santos, mais do que fé, era... Exatamente. Ele sabia que só voltava no dia 10 de julho. Um homem que nós temos que respeitar, não é? Cuja cultura religiosa é própria e assume publicamente. Ora, o desporto também precisa disto. Ter fé. Às vezes, muitas vezes, é a fé que nos leva a alcançar... A fé não precisa de ser religiosa, não é? Não, não precisa. Uma crença... Mas faz parte daquilo que nós chamamos um bocadinho da religião que cultivamos. Portanto, quer dizer, a fé está incluída lá, não é? O que eu quero dizer, no fundo, é... Duas coisas que a Fátima disse aqui, que eu estou completamente de acordo, que eu cultivo, eu gosto imenso de ouvir. Primeira, gosta de Portugal, gosta do que é português. Primeiro aspecto. Segundo aspecto é saber, respeitar e acreditar na fé que as pessoas têm e daquilo que são capazes de fazer por causa disso. O ser humano é tão frágil que tem que perceber que há momentos que nós precisamos nos agarrar a coisas. E estas são as coisas que nós precisamos fazer. Nós não estamos a dar aqui lição de moral a ninguém, estamos a ser nós próprios, estamos apenas a conversar. Claro. Mas esta conversa é uma conversa lindíssima, que muita gente precisa de ouvir isto. Porque há muita gente desanimada, que não acredita. Ora, nós temos a obrigação, pela experiência de vida que temos, de não termos o receio de falar disto. É muito bom que se fale disto. Ainda bem que a Fátima falou. Fátima já aqui disse que gostava de entrevistar o Jorge Jesus. Quem é que lhe falta entrevistar mais? Oi, tanta gente. Nunca entrevistei Jorge. Olha, no mundo do desporto, nunca entrevistei Jorge Jesus, nunca entrevistei o Mourinho, nunca entrevistei o Cristiano. Já estou a falar daquelas pessoas, não é? Que estão mais no topo. Há muitas pessoas que eu nunca entrevistei. Lá fora. Só gostava de entrevistar por cá? Ou... Eu sou franca que aqueles que estão na minha memória como objetivos são portugueses. É curioso, não estou a tirar valor aos atletas, nem aos jogadores lá de fora, mas nós temos tanto valor concentrado em Portugal. Este é um país pequenino, com uma concentração de talento por metro quadrado muito interessante, nas várias áreas, na área artística, na área das engenharias, na área da ciência. Isto é um país, eu digo isto com o maior orgulho, porque penso assim, meu Deus, somos tão pequeninos, mas Deus concentrou aqui tanto potencial. E no dia em que as pessoas colocarem de lado uma coisa terrível que elas nem têm noção do quanto lhes estraga as vidas, que se chama inveja, no dia que se colocar de lado as invejas e as dores de cotovelo e se olhar para aquilo que o outro conquistou, observando que caminho é que ele fez até lá chegar, porque se calhar foi um caminho recheado de pedras, de desafios, de sofrimento, mas ele chegou. Nós crescemos como povo. Às vezes até pode ser um mau caminho e isso também serve de exemplo. Quantas pessoas não têm hoje uma vida renovada e vieram, por exemplo, num caminho de superação, de uma dependência, não é? O seu testemunho é, no fundo, dizer àqueles que ainda estão nesse caminho, olha que há esperança, não desistas, faz o teu caminho. E, portanto, no dia em que este desporto ainda nacional, da crítica, isto eu tenho que dizer, porque ainda é um desporto nacional com muito peso entre os outros desportos. Se fizéssemos um ranking, este ainda estava bem posicionado, António, ainda estava ali posicionado num lugar que eu não gosto. Portanto, se o tirássemos, não é? E as pessoas canalizassem o tempo e a energia que gastam a criticar para qualquer coisa em que valorizem o outro, valorizem-se a si e construam. Desculpem, ai caramba, que ninguém nos parava. Ainda éramos muito melhores. Muito melhores. O nosso caminho está a chegar ao fim, infelizmente. Já não temos mais tempo, mas temos um desafio que é para o António, que é, se a Fátima fosse uma jogadora de futebol, onde é que o António a colocaria em campo? Já percebi, e pelo conhecimento que tive, tinha que ser uma ponta direita ou uma ponta esquerda a receber em velocidade para se ir embora. Portanto, isso eu não tenho dúvida. Para se ir embora? Para se ir embora e isolar-se e fazer gol. Não vou usar essa expressão para a vida. Quem é que passa a bola para me ir embora? Exatamente. E tudo a pensar que chega lá e ela já finalizou, já fez o gol. Já está no... E os outros ainda estão a correr, à espera de se apanhar.
Pronto. Eu a punha na frente, sobre a direita ou sobre a esquerda. Isso é uma imagem gira. Vou gravá-la. É uma imagem interessante. Até porque o próprio pensamento, às vezes eu estou para terminar, portanto, no fim, que é falta a agressividade de pensamento àquele atleta. Já vi que não falta a falta. Está a ver? Ter essa agressividade de pensamento, porque é isso que muitas vezes nos empurra e leva. Porque aqui, cá em cima, é que tudo fica resolvido. Exato. É por isso. Fátima, Pedro, muito obrigada. Obrigada, eu gostei muito da conversa. Obrigada, António. Agradeço-lhe imenso ter vindo. Obrigada. Muito obrigado. Mesmo. António, daqui a 15 dias temos mais convidados ilustres no Cultura Tática. Até lá, já sabe, fique bem, fique com a Sport TV.